Sofia era uma mulher de 30 e poucos anos com um espírito inquieto e uma mente criativa que parecia sempre estar à beira de uma grande descoberta. Escritora e ilustradora de livros infantis, ela vivia em um pequeno apartamento no coração de uma cidade vibrante, cercada por pilhas de cadernos rabiscados e desenhos inacabados. Embora sua imaginação fosse fértil, Sofia sentia um vazio crescente em seu trabalho. Suas histórias pareciam carecer de algo fundamental, um brilho autêntico que ela não conseguia capturar, não importava o quanto tentasse. Desde criança, Sofia sentia que havia algo especial nela, algo que a conectava a um mundo além do visível. Ela tinha sonhos intensos e vívidos de lugares que nunca havia visitado, de pessoas que nunca havia conhecido, mas que pareciam familiares. Essas visões, no entanto, tinham desaparecido com o tempo, engolidas pelas responsabilidades da vida adulta. Agora, no entanto, algo dentro dela parecia estar despertando novamente. Um dia, enquanto revirava o sótão em busca de inspiração, Sofia encontrou um objeto peculiar que havia pertencido à sua avó. Uma janela antiga, mas incrivelmente bem preservada, com molduras ornamentadas e um vidro que parecia brilhar com uma luz própria. Havia algo de hipnótico nela, algo que fazia Sofia sentir como se o mundo ao seu redor tivesse momentaneamente parado. A janela não tinha sentido aparente. Não dava para ver nada através dela além de uma leve distorção, como se o vidro estivesse embaçado. Mas mesmo assim, Sofia a sentiu pulsar com uma energia indescritível. Levando a janela para o centro de seu pequeno estúdio, Sofia a posicionou no cavalete que usava para pintar. Embora não soubesse por quê, sentiu uma urgência em tê-la ali, como se algo estivesse esperando para ser descoberto. Naquela noite, enquanto trabalhava em um novo esboço, algo curioso aconteceu. Ao olhar para a janela, Sofia percebeu que não via mais apenas o reflexo do próprio estúdio. Ela viu algo mais. Era uma sala que lembrava a dela, mas não era idêntica. As paredes tinham cores diferentes, os móveis estavam em posições distintas e, no centro da sala, havia outra Sofia. Essa outra versão parecia mais confiante, mais realizada, e estava pintando uma cena deslumbrante que Sofia sabia que jamais poderia criar. Ela piscou, esfregou os olhos, mas a visão permaneceu. Era como um vislumbre de uma vida que ela poderia ter tido. Nos dias seguintes, Sofia começou a explorar a janela cada vez mais. A cada vez que olhava, via uma nova versão de si mesma, vivendo vidas diferentes em mundos que iam desde o familiar ao completamente fantástico. Havia uma Sofia que era uma renomada cientista, outra que explorava galáxias distantes, e até uma que vivia em um mundo onde a magia era tão comum quanto a eletricidade. Intrigada, Sofia começou a usar a janela para buscar inspiração para suas histórias. Ela observava essas versões alternativas de si mesma e incorporava elementos de suas vidas em seus escritos. No entanto, quanto mais observava, mais percebia algo estranho. As outras versões de Sofia pareciam conscientes de sua presença. Algumas olhavam diretamente para ela, como se soubessem que estavam sendo observadas. E, em um momento especialmente perturbador, uma delas bateu na janela. "Por favor, você pode me ouvir?" disse a outra Sofia, sua voz abafada pelo vidro. "Nós precisamos da sua ajuda." Sofia recuou assustada. O que aquilo significava? Como era possível? O que as outras versões estavam tentando lhe dizer? Por dias, Sofia evitou olhar para a janela. A experiência de ouvir sua própria voz vinda de outra realidade abalou profundamente sua percepção do objeto. No entanto, a curiosidade foi mais forte. Ela sabia que não poderia simplesmente ignorar o que havia acontecido.
O que aquelas versões alternativas queriam? E por que pareciam tão desesperadas? A ideia de que algo de tão grande magnitude pudesse estar acontecendo e que ela fosse a única conexão entre essas realidades era ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. Com hesitação, Sofia voltou a encarar a janela. Desta vez, ela viu uma paisagem completamente diferente. Uma cidade imensa e futurista, onde arranha-céus brilhavam como cristais. No centro da cena, outra versão dela caminhava rapidamente, olhando ao redor com uma expressão de alerta, quase de pânico. Então, essa outra Sofia parou e se virou diretamente para a janela, como se soubesse exatamente onde olhar. Ela não hesitou. Aproximou-se e sua voz ecoou mais uma vez, abafada, mas clara o suficiente para ser entendida. Você está nos vendo, não está? Está nos observando. Escute, não há tempo para explicações longas. Nossas realidades estão desaparecendo. Todas elas. E você é a última ligação entre nós. Nós precisamos de você. Sofia sentiu o coração disparar. Mas eu? O que eu posso fazer? Murmurou, embora soubesse que a outra versão não podia ouvi-la diretamente. A mulher na janela continuou. A janela que você tem é um elo. Não sabemos por quê, mas ela conecta todas as nossas realidades. Algo está rompendo o equilíbrio entre os mundos. Cada versão de nós está enfrentando sua própria crise, mas todas estão ligadas a um único ponto de origem. Você precisa descobrir como consertar isso antes que tudo se desfaça. A imagem começou a tremular, como um sinal de TV perdendo a conexão. Sofia tentou gritar, mas a figura já estava sumindo. Ela ficou encarando o vidro agora vazio, sentindo uma mistura de medo e responsabilidade se acumular dentro de si. Não era possível que tudo aquilo fosse real, certo? Era mais provável que estivesse lidando com um surto de sua imaginação hiperativa. Mas, ao mesmo tempo, havia algo tão tangível, tão autêntico naquelas interações que ela não podia simplesmente ignorar. Decidida a entender o que estava acontecendo, Sofia começou a investigar a origem da janela. Procurou em antigos diários de sua avó e descobriu uma anotação que mencionava o objeto. Uma janela para o impossível, dizia o texto, seguido de uma advertência. Veja, mas com cuidado. Há um preço para atravessar. O que significava atravessar? Sofia relutava em acreditar que poderia passar para um desses mundos, mas a ideia a assombrava. E mais importante, qual era o preço que ela teria que pagar? Enquanto essas perguntas a consumiam, a janela parecia se tornar mais ativa. As imagens ficavam mais nítidas, os rostos mais desesperados. Cada vez mais versões dela mesma surgiam, todas clamando por ajuda, todas presas em suas próprias crises, enquanto suas realidades se fragmentavam. Uma noite, enquanto observava uma versão dela em um mundo submerso, onde vastos oceanos cobriam cidades inteiras, Sofia ouviu algo diferente. Uma voz que não era dela. Uma voz grave e fria que parecia vir de um lugar além da janela. Você não deveria estar vendo isso. Feche a janela antes que seja tarde demais. Sofia congelou. Quem era aquela voz? E como ela sabia sobre a janela? O que parecia ser uma busca por inspiração, agora havia se transformado em uma corrida contra o tempo, onde Sofia precisava decidir se ignoraria o apelo de suas outras versões ou mergulharia no desconhecido para tentar salvá-las, e possivelmente salvar a si mesma. Sofia não conseguiu dormir. A voz grave que ouvira ecoava em sua mente como um aviso sombrio. Quem quer que fosse, parecia saber mais sobre a janela do que ela jamais imaginou. Mas a urgência das outras versões de si mesma era impossível de ignorar. Elas não estavam apenas vivendo vidas diferentes.
estavam lutando para sobreviver enquanto suas realidades se fragmentavam. E de alguma forma, a solução parecia estar em suas mãos. Determinada a encontrar respostas, Sofia passou os dias seguintes tentando entender os padrões das visões na janela. Ela começou a anotar cada detalhe, cada fragmento de diálogo que conseguia ouvir, cada cenário que observava. Era como montar um quebra-cabeça interdimensional, mas ela sabia que estava apenas arranhando a superfície. A janela parecia reagir às suas emoções, mostrando mundos mais caóticos quando ela estava ansiosa e cenários mais calmos quando tentava manter a compostura. Uma noite, enquanto observava uma realidade onde sua versão alternativa parecia viver em uma floresta encantada, Sofia viu algo que a fez parar. A floresta começou a desintegrar-se diante de seus olhos. Árvores majestosas murchavam como se o tempo estivesse acelerado. O céu escurecia. E a outra Sofia corria desesperada entre os destroços. De repente, ela parou. Olhou diretamente para a janela e gritou: "Está chegando para você também. Não há como escapar." Antes que Sofia pudesse reagir, a cena se desfez completamente, deixando o vidro da janela negro como a noite. Ela recuou, tentando processar o que havia acabado de testemunhar. "O que está chegando?" gritou, como se esperasse que alguém respondesse. Mas o silêncio foi sua única resposta. Naquele momento, a janela começou a pulsar com uma luz estranha, como se estivesse viva. Sofia sentiu um frio intenso percorrer seu corpo quando percebeu que a luz estava projetando algo no chão de seu estúdio. Era um mapa. Ou melhor, um diagrama complexo de várias realidades interconectadas. No centro, havia um ponto brilhante que parecia representar sua própria realidade. E então, um detalhe aterrorizante. As linhas que conectavam os mundos estavam se apagando, uma a uma. "Não pode ser", murmurou Sofia. Ela percebeu que, se todas as linhas desaparecessem, os mundos deixariam de existir. Mas o que ela poderia fazer para impedir isso? O diagrama parecia indicar que a janela não era apenas uma ferramenta de observação, mas uma porta. E, de repente, a anotação de sua avó fez sentido. Há um preço para atravessar. Enquanto tentava decifrar o mapa, a voz grave voltou, ecoando pela sala. "Você está brincando com forças que não entende. Cada realidade está em colapso porque a janela foi aberta. Feche-a agora, antes que seja tarde demais." "Fechar? E condenar todas aquelas versões de mim mesma?" Sofia respondeu, enfrentando o vazio da sala. "Eu não posso fazer isso. Você não entende o risco. Se atravessar, pode nunca mais voltar. E pior, pode romper o último elo que mantém sua própria realidade intacta." Sofia hesitou. A ideia de atravessar a janela a aterrorizava. Não apenas pelo perigo físico, mas pela incerteza do que significaria para sua própria existência. No entanto, se não fizesse algo, todas as outras versões dela seriam destruídas, e talvez sua própria realidade também. De repente, a janela começou a mostrar uma nova visão. Era sua própria sala de estar, mas destruída, como se tivesse sido consumida por um incêndio. No centro, havia uma figura encapuzada que segurava algo que parecia um fragmento da janela. "O tempo está acabando, Sofia", disse a figura, sua voz uma combinação das vozes de todas as versões dela que Sofia havia visto até agora. "Escolha, salvar todos nós ou salvar a si mesma." A pressão era insuportável. Sofia sabia que não podia continuar apenas observando. Era hora de agir. Mas como? Ela precisava decidir se confiaria na voz grave que a alertava ou nas versões de si mesma que pediam por sua ajuda, mesmo sabendo que o preço poderia ser sua própria existência. Sofia passou a noite em claro, encarando a janela com uma mistura de determinação e medo.
As palavras ecoavam em sua mente. Escolha: salvar todos nós ou salvar a si mesma. O peso da responsabilidade era esmagador, mas ela sabia que não podia mais adiar. As linhas que conectavam as realidades estavam desaparecendo rapidamente, e a cada segundo perdido, mais mundos se desintegravam. Ela lembrou-se da anotação de sua avó. Há um preço para atravessar. Sofia não sabia qual seria esse preço, mas estava disposta a enfrentá-lo. Pegando seu caderno, ela rabiscou instruções detalhadas para sua melhor amiga, Clara, a única pessoa que acreditava em suas histórias e em sua intuição. Se algo acontecer comigo, encontre isso, escreveu, apontando para os diários de sua avó e o mapa projetado pelo vidro. Era um plano de contingência caso ela não voltasse. Respirando fundo, Sofia se aproximou da janela. A luz que pulsava no vidro parecia mais intensa, quase convidativa. Ela estendeu a mão hesitante, esperando encontrar o frio do vidro, mas em vez disso, sentiu algo macio e quente, como se a janela fosse feita de tecido vivo. Uma força irresistível a puxou, e antes que pudesse resistir, foi engolida por um vórtice de luz e som. Quando abriu os olhos, Sofia estava em um espaço entre mundos. Um vasto vazio repleto de fragmentos flutuantes de diferentes realidades. Cada fragmento parecia conter uma cena, uma vida, uma versão dela mesma. Algumas pareciam felizes, outras estavam em ruínas, mas todas estavam conectadas por um fio de luz dourada que vinha da janela. No entanto, os fios estavam se desfazendo rapidamente, como teias de aranha sendo queimadas. "Você veio", disse uma voz atrás dela. Sofia se virou e viu a figura encapuzada que aparecera em sua visão. A figura retirou o capuz, revelando um rosto idêntico ao dela, mas marcado por cicatrizes e com olhos que brilhavam como chamas. "Eu sou você, ou melhor, a versão de você que tentou consertar isso antes e falhou." Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Você falhou? Então, não há esperança?" "Ah", disse a versão encapuzada, "mas é um sacrifício maior do que você imagina. A janela é o elo que mantém todas essas realidades conectadas, mas ela se tornou instável. Para estabilizá-la, alguém precisa se tornar a nova âncora. Alguém precisa permanecer aqui, neste espaço entre mundos, para sempre." "Ficar aqui? Para sempre?" Sofia repetiu, sua voz tremendo. "E minha vida? Minha realidade? Se você não fizer isso, nenhuma realidade sobreviverá. Todas as versões de você, todas as pessoas que você conhece, desaparecerão. Mas se aceitar, você será esquecida. Sua existência será apagada do seu próprio mundo. É o preço." Sofia sentiu um nó se formar em sua garganta. O que estavam pedindo era mais do que ela podia imaginar. Perder tudo, inclusive a memória de quem ela era, para salvar mundos que ela mal conhecia. Mas ao mesmo tempo era sua responsabilidade. A janela havia escolhido ela. Não era coincidência que estivesse em sua vida. "Se eu não fizer isso, quantos mundos desaparecerão?" perguntou, já sabendo a resposta. "Todos", respondeu a versão encapuzada. Sofia fechou os olhos, respirando fundo. Pensou em Clara, em seus amigos, na vida que deixaria para trás. Mas também pensou nas versões alternativas dela mesma, nas crianças que jamais cresceriam, nos mundos cheios de beleza e potencial que seriam destruídos. "Eu aceito", disse finalmente com a voz firme. A figura encapuzada sorriu, uma expressão de alívio misturada com tristeza. "Muito bem, então vamos começar." A janela reapareceu diante dela, brilhando com uma luz intensa. Sofia sentiu seu corpo começar a se dissolver, como se estivesse se tornando parte da própria energia que sustentava as conexões entre os mundos. Seus últimos pensamentos foram de gratidão e paz. Ela não sabia como,
mas sentia que tinha feito a escolha certa. De volta ao seu estúdio, Clara encontrou o caderno de Sofia dias depois. A janela estava lá, mas agora era apenas um vidro comum, sem brilho, sem mistério. Ao ler as anotações de Sofia, Clara sentiu um vazio estranho, como se algo precioso tivesse sido perdido. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de conforto, como se, de alguma forma, Sofia ainda estivesse presente, cuidando de tudo. Quando olho para trás, ou, pelo menos para o que restou em minha memória, percebo que a vida é feita de escolhas que nem sempre compreendemos no momento em que as fazemos. Nunca imaginei que seria eu, entre tantas versões de mim mesma, a carregar o peso de tantas realidades. Mas aqui estou, em um espaço entre o tudo e o nada, sustentando o que resta de milhares de mundos. O que eu aprendi ao me perder? Que às vezes o verdadeiro significado de existir vai além de nós mesmos. Eu sempre busquei algo especial para dar sentido à minha vida, uma inspiração para minhas histórias, um propósito maior. No final, encontrei isso, mas não da forma que esperava. Não foi através de glória, reconhecimento ou conquistas pessoais. Foi através do sacrifício, da aceitação de que minha vida, como eu conhecia, era apenas uma peça em um quebra-cabeça muito maior. Não, eu não sou uma heroína. Não me sinto assim. Talvez ninguém jamais saiba o que fiz, quem eu fui, ou o que significo para essas realidades. Mas, curiosamente, isso não me incomoda. O que importa é que os mundos continuam a existir, que as crianças ainda possam brincar, que as estrelas ainda brilhem no céu de incontáveis realidades, que os sonhos e as histórias continuem a ser contados. Eu me pergunto se, em algum lugar, Clara sente minha ausência. Se, ao olhar para a janela agora silenciosa, ela sente aquele eco de algo maior, algo indescritível que conecta todas as coisas. Talvez ela nunca saiba o que aconteceu comigo. Ou talvez, em um sonho, ela veja um fragmento do que eu vi. Um vislumbre das infinitas possibilidades que existem além de nosso entendimento. E, se pudesse falar com ela, ou com qualquer um que esteja lendo isso, eu diria: não tenha medo de olhar através de suas próprias janelas. Não tenha medo de aceitar o desconhecido, de sacrificar o conforto pelo bem maior, de ser a mudança que o mundo, ou os mundos, precisa. Porque no fim, talvez não sejamos apenas quem pensamos ser. Talvez sejamos pontes, elos, partes de algo muito maior do que podemos imaginar. Aqui, neste espaço entre mundos, eu não sou mais Sofia. Não sou nada além de luz, de conexão, de equilíbrio. Mas por mais que minha memória esteja se apagando, uma coisa permanece clara. Eu escolhi. E essa escolha, por mais difícil que tenha sido, foi minha. E isso, por si só, é o suficiente.